Segundo dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 18,6 milhões de brasileiros em 2019 sofriam com transtorno de ansiedade. E nós sabemos que depois da pandemia e durante a pandemia, os casos de ansiedade no Brasil e no mundo explodiram muito. Mas, afinal, o que é ansiedade? Quais são as causas da ansiedade e o que podemos fazer para prevenir e tratar a ansiedade? E nessa aula gratuita você vai aprender tudo isso. Meu nome é Lucas Daniel, sou formado pelo curso Autoconhecimento e Transformação, ministrado pelo neurocientista Pedro Calabrese. Essa aula é baseada em estudos científicos e alguns livros. As referências bibliográficas vai estar aí na descrição para quem quiser mais se aprofundar nesse assunto. A ansiedade é um afeto e com causas multifatorial. E o que significa? A ansiedade é uma emoção e sentimento e a causa dela pode ser de diversos fatores. Várias coisas na sua vida podem causar ansiedade. Mas antes de eu falar sobre ansiedade, eu preciso te dar uma breve introdução sobre as emoções e sentimentos, já que a ansiedade é uma emoção e sentimento. E para falar de emoção e sentimento, vou ter que falar do cérebro. A principal função do cérebro nos seres vivos é a sobrevivência e a procriação. Isso do ponto de vista biológico. Mas como que ele consegue sobreviver e procriar? Ele busca ter equilíbrio. Esse equilíbrio que ele busca ter se chama homeostase. Mas essa homeostase é tipo assim, é o sangue fluindo, o oxigênio, a temperatura, os sais minerais pelo corpo e etc. O nome científico desse equilíbrio se chama, como eu acabei de falar, homeostase. O ser vivo busca ter prioridade nesse equilíbrio. E para descobrir se algo está sobre a percepção de nossos sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, é a favor, neutra ou ameaça ao nosso equilíbrio, a homeostase, é aí que entra o papel das emoções. Vamos lá para mais uma definição do que é emoção. Se você tiver algum caderno, ou quiser anotar algum lugar das definições aqui, é só você pegar e anotar, tá bom? Vai te ajudar muito na aprendizagem. A emoção é um processo inconsciente, largamente automático, de coordenação de programa de ação em todo o corpo. Em outras palavras, o processo emocional é inconsciente e basta o seu cérebro perceber algo que está sob os nossos sentidos, que é a favor, neutro ou contra a homeostase, contra o equilíbrio, ele já ativa um processo emocional. Por exemplo, se você tiver com fome e chegar em casa e se deparar com aquele lindo bolo de chocolate que alguém deixou para você, algo do tipo, automaticamente o seu cérebro, através do processo emocional, ele vai liberar neurotransmissores, estimular alguns hormônios para você chegar mais perto daquele bolo e devorar ele, entendeu? Por exemplo, quando você vê um bolo ou algo que você está acostumado a comer bem gostoso à sua frente e você está com fome, com o processo emocional, o seu cérebro já libera dopamina, alguns níveis de dopamina para você já sentir um prazer antecipado para te motivar a chegar mais perto daquele bolo. E depois, né, claro, devorar ele, né? As emoções servem primeiramente para nossa sobrevivência e procriação. E faz isso para manter a nossa homeostase, para manter o nosso equilíbrio. Só até aqui você já deve ter entendido um pouco do porquê que temos ansiedade. Além de emoção, ansiedade é também um sentimento. Mas o que é um sentimento? Vamos lá para mais uma definição. O sentimento é a interpretação e a percepção consciente dos mapas e das alterações emocionais do nosso corpo. Em outras palavras, o sentimento é quando você percebe, por exemplo, que está ansioso, quando você percebe aquela sensação aqui no seu peito, seja ou você fica ofegante, depende. Não vou citar aqui os sintomas porque você acha em todo lugar na internet. Mas é quando você percebe que você está ansioso ou quando você percebe alguma emoção que você está sentindo. Enfim, é quando você percebe que está ansioso ou alguma outra emoção. É aí que entra o sentimento. A emoção sempre vem primeiro. E como eu falei, ela é largamente automática e inconsciente. Então você não percebe quando o processo emocional começa conscientemente, pois nós só temos a consciência do sentimento. Eu sei, é muita coisa, muita definição, mas não tem problema. Você pode
reassistir essa aula, anotar, você pode ficar à vontade para você de fato aprender o que é ansiedade, o que é emoção e sentimento, que eu tô querendo passar aqui para vocês, tá bom? Agora, quando eu falar para você que ansiedade é um afeto, emoção e sentimento, você já consegue entender o que eu tô querendo dizer. Mas eu também disse que a ansiedade tem como causa multifatorial. Pode ter causas multifatoriais, tipo, diversas causas, ou uma só causa pode estar acontecendo em você, então pode ser diversas causas, ou uma causa só. E aí, que tal? O autoconhecimento vai fazer você descobrir qual causa para você atacar essa causa e diminuir os sintomas de ansiedade que você está sentindo ou de alguma pessoa importante para você. Mas quais são as principais causas que nos trazem ansiedade? É aqui que vai entrar a segunda parte dessa aula. Vamos lá. Preciso deixar claro que a ansiedade é, na maioria das vezes, um sintoma e não uma causa em si. Mas a ansiedade pode ser a causa de outro problema também, ou diversos outros problemas. Por exemplo, o ansioso que por conta destaca aquele desconforto de ansiedade naquele momento, acaba tendo um episódio de compulsão alimentar, por exemplo. Quando você observa de longe, de fato, a ansiedade daquela compulsão alimentar, a ansiedade daquela compulsão alimentar é um sintoma para compulsão alimentar, mas a ansiedade em si é um sintoma de alguma outra causa oculta. Isso acontece na maioria das vezes. Como eu disse, as causas podem vir de diversas formas, de diversos lugares diferentes. E basta a gente discernir e achar qual causa para a gente atacar e resolver logo o problema. Mas eu vou citar algumas causas comuns que acontecem quando uma pessoa tem ansiedade, por exemplo. Então vamos lá. Primeiro, a procrastinação. Procrastinação é quando você adia, deixe para depois uma tarefa ou diversas tarefas, e esse adiamento que você faz cria um conflito com nossos sonhos e os nossos propósitos. Procrastinação é um tema muito amplo, daria simplesmente uma aula inteira para falar só da procrastinação. Mas o que você precisa saber aqui é que quando você procrastina, quando você está procrastinando, a sua mente entra em conflito. É um conflito na sua mente e no seu cérebro, e esse conflito gera ansiedade e o desconforto que ela traz. Por exemplo, tem uma enorme diferença de que quando você assiste uma série que você sabe que você pode assistir, você liberou aquele tempo, você fez o que tinha que ser feito, liberou aquele tempo para lazer e fez o que tinha que ser feito e tá lá assistindo a série, de que quando um procrastinador assiste a série. Quando você está procrastinando assistindo uma série que você ama, por exemplo, você naquele momento você fica pensando, não, mas eu devia estar trabalhando, eu devia estar estudando, mas eu tô aqui vendo série e eu não devia estar aqui. Aí você vê um pouco de série, você fica pensando, fica ansioso e não sei o quê. E às vezes, como por falta de autoconhecimento, às vezes você também não sabe por que tá ansioso, agora você tá descobrindo. Mas você lembra que você às vezes não entendia por que tava ansioso e tal. Isso acontece com muita gente, inclusive também acontece bastante comigo quando eu procrastino. Então existe uma enorme diferença quando você assiste uma série procrastinando e quando você assiste uma série não procrastinando. Isso vale pra tudo. As amigas que você tá vendo aí é uma pequena e uma parte super importante do nosso cérebro que tem uma grande... Ela media muito a nossa ansiedade, o nosso medo, e ela também está muito participando na procrastinação, por exemplo. Por quê? Os estudos científicos confirmaram que pessoas que não procrastinadoras têm umas amígdalas menor comparada com aqueles que são procrastinadores. Então, pessoas que têm um hábito de procrastinar, já existem diferenças biológicas dentro do cérebro dessas pessoas. E além disso, as pessoas não procrastinadoras, além de uma amígdala menor, ela tem uma conectividade melhor e mais equilibrada com córtex cingulado anterior dorsal. Eu sei, é um monte de nome difícil e você não precisa decorar esses nomes, por assim dizer. O que você precisa entender é a ideia da coisa. O que você precisa saber é que pessoas procrastinadoras têm diferença sim no cérebro, tem diferença sim no corpo também, porque a gente sabe que o estresse da ansiedade traz outros malefícios também, tanto para o sistema cardiovascular, para o sistema digestório. Então, se você é uma pessoa que procrastina menos, que entra mais no flow, que faz o que tem que ser feito na hora certa e depois curte o lazer que tem que curtir, você tem uma grande chance de ter uma vida simples, uma vida mais saudável também, porque você sente menos ansiedade, você entra no flow com mais frequência e o flow é muito benéfico para nossa mente, para o nosso cérebro, para o nosso corpo no geral. Então, o que você precisa entender é que existe diferença naquela pessoa que sofre ansiedade e naquela pessoa que procrastina também. Então, não é uma coisinha fácil de se mudar para assim, não é fácil, não, eu
agora eu não vou procrastinar nunca mais na minha vida. Não, você precisa dar pequenos passos e firmes de cada vez para que conseguindo vencendo a procrastinação, porque a procrastinação, muitas das vezes, acima de tudo, é um hábito. Existem partes também do nosso cérebro, da nossa personalidade, que explica muito bem como a procrastinação funciona na parte genética, e também tem parte genética na procrastinação. Enfim, você precisa entender que procrastinação sim gera ansiedade, e se você procrastina menos, você também vai ter uma vida mais saudável, por assim dizer. Vamos para a segunda causa, baixa autoconfiança. Se você tiver um caderno agora nesse momento, vai ser muito bom, porque eu vou te contar agora, gratuitamente, os 3 elementos da autoconfiança. Se você puder anotar, isso vai ser ótimo. Então vamos lá. A autoconfiança. A autoconfiança, de acordo com a ciência, tem 3 elementos para formá-la. 1. Autoeficácia. Como eu julgo a mim mesmo da minha própria capacidade das coisas que eu quero fazer. Em outras palavras, se verdadeiramente eu acho que eu tenho capacidade de fazer as coisas que eu realmente quero fazer. Vamos lá, segundo, autoestima. Como você julga seu próprio valor e como você enxerga esse valor. Olha só. 3. Autoconceito é o conceito de mim mesmo. Crença sobre você mesmo, seus pensamentos sobre você e aquilo que você acredita sobre você mesmo. Eu sei que é muita definição e eu precisaria de uma aula inteira só para falar sobre autoconfiança. Mas o que você realmente precisa saber aqui é que pessoas que têm baixa autoconfiança geralmente sofrem com ansiedade. Por quê? Além dessas pessoas terem mais chance de ser procrastinadoras, elas também têm ela também tem muito mais chance de serem pessimistas. Quando elas pensam no futuro, elas, por pensar coisas negativas, por achar que ela não vai conseguir fazer o que ela precisa fazer, que ela vai ter a capacidade de realizar os sonhos que ela quer ter para a vida dela, ela acaba tendo ansiedade naquele momento, porque a ansiedade é um sistema de sobrevivência, por assim dizer, a emoção, que nem eu acabei de explicar lá no começo da aula. Então, quando uma pessoa pensa no futuro de uma maneira mais negativa, de uma forma pessimista, ela tende sim a sentir ansiedade naquele momento. E a questão, para de pensar no futuro aí, igual muita gente fala. Não, a questão não é essa. A gente vai pensar no futuro. A gente é ser humano, isso é uma habilidade incrível nossa. O que você precisa entender, você que sofre com baixa autoconfiança, é que você precisa aumentar a sua confiança consigo mesmo. Uma ótima forma de aumentar a autoconfiança é o autoconhecimento. Conhecer a si mesmo aumenta muito a nossa confiança com nós mesmos. E muito mesmo, tá? Eu sou um exemplo vivo disso. Mas o cerne da baixa autoconfiança é que a autoconfiança, quando você é confiante de si mesmo, é que você tem a sensação na sua vida que você está controlando ela, por assim dizer, que você está sob controle. O nosso cérebro ama achar que está sob controle das coisas. De fato, tem coisas que não estão sob o nosso controle, muitas coisas. Mas se você coloca o seu foco em coisas que estão sob o seu controle, a sua autoconfiança aumenta bastante. Porque o nosso cérebro gosta disso. E quando você tem mais autoconfiança, a sua ansiedade tende a diminuir, você tende também a ser menos pessimista. E o autoconhecimento nos traz muito disso também, muito mesmo, conhecer a nós mesmos. Porque quando conhecemos a nós mesmos, estamos sim, de fato, tendo mais controle da nossa vida, por assim dizer. Vamos lá para o terceiro, vamos lá, perfeccionismo. É um outro tema muito amplo, esse é amplo demais mesmo, gente. Daria, sei lá, umas 3 aulas para falar de perfeccionismo. Eu sei que às vezes a gente pensa em perfeccionismo, toque e tal, mas o perfeccionismo é bastante amplo, tem diversos elementos, tem diversos tipos de perfeccionismo. Mas o que eu vou dar ênfase aqui agora é o perfeccionismo de maximização decisional. O que é maximização decisional? Por exemplo, quando o perfeccionista está diante de um leque de opções e ele precisa escolher uma dessas opções, ele perde muito tempo escolhendo. E caso ele não consiga decidir, ou tem que fazer outras decisões como essa, ela acaba entrando em uma sobrecarga cognitiva. Por exemplo, quando você vai no iFood, tá lá diversos restaurantes maximizadoras, tende a querer o melhor. Eu quero o melhor lanche, eu quero a melhor pizza, eu quero a melhor experiência. Esse é o cerne desse elemento do perfeccionismo. E a pessoa tá lá escolhendo um lanche, tá lá escolhendo uma coisa para comer no jantar, no iFood, e tá lá diversos um leque de opções enorme, diversos restaurantes de lanche, de pizza, de cachorro quente, não sei o que, e a pessoa não sabe o que escolhe. Tipo, todos parecem bons, não sei o que e tal, e a pessoa simplesmente
se sente ansiosa ali, porque ela não sabe escolher, e daí ela paralisa, meu Deus, eu não sei o que eu escolho. Isso, é claro, é um exemplo muito simples, mas pega esse exemplo e coloca no trabalho. A pessoa tem que fazer, ela precisa, por exemplo, fazer o trabalho que ela precisa fazer, é muito importante, ela tem que fazer hoje. Só que são diversas opções que ela pode fazer esse trabalho. Ela pode fazer de um jeito, ela pode fazer de outro, do outro, e ela não sabe o que escolher. Ela fica querendo o melhor, ela olha aqui, olha daqui, olha de cá, olha de lá, e daí ela não sabe o que escolher, não sabe o que é melhor, daí ela fica ansiosa. É esse mais ou menos o cerne desse elemento. Vamos lá, quarto, negatividade. Ah, esse aqui... A negatividade é um tema super amplo e daria para fazer uma aula inteira só sobre isso. Mas o que você precisa saber é que o nosso cérebro naturalmente tende a ser negativo. Isso é uma questão de sobrevivência. Por exemplo, se você está lá numa floresta, imagine que você é que nem nosso ancestral, que o nosso cérebro vem deles. Imagine que você está lá na floresta, numa savana africana. E você vê lá flores lindas, céu bonito, aquela paisagem maravilhosa, um rio bonitão assim passando. Beleza, isso é tudo ótimo. Mas se você vir um arbustozinho mexendo, vai vir um processo emocional muito forte de ansiedade e outras coisas. Por quê? Porque o nosso cérebro foca muito na negatividade, porque isso é uma questão de sobrevivência. Nosso cérebro, como eu disse lá no começo da nossa aula, a função primeiramente dele é sobreviver e procriar. E o nome disso se chama viés de negatividade. O que eu quero dizer aqui muito é que a gente tende naturalmente a colocar o nosso foco naquilo que é negativo. Você conhece aquela pessoa que eu chamo de amigo cemitério. Você chega na pessoa, conta algo muito bom, tipo, eu fui promovido no trabalho. Aí o cara chega em você e fala assim, agora você não tem nem mais tempo pra passar com a sua esposa. Já vou até arrumar os papéis de divórcio aqui pra você, pra te ajudar. Entendeu? Você deve até conhecer uma pessoa negativa assim. Então, tipo assim, quando você tá perto de uma pessoa negativa, você vive perto dessa pessoa, você tende a ser negativo. E a ansiedade tá aí. Quando você conta algo positivo pra pessoa, a pessoa te fala um monte de coisa negativa, aí você fica com aquilo na cabeça, você começa a remoer um pouquinho, porque nós temos essa tendência de remoer, tá? E daí você fica negativo, aí você fica ansioso, que você fica pensando nos problemas, a pessoa toda hora fica te jogando lapada de negatividade, tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, lá vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, lá não sei o que, e daí você fica negativo e tal, e aquilo gera bastante ansiedade, negatividade, emoção negativa nos gera bastante ansiedade, principalmente com agora que eu vou te falar sobre a parte genética. Existem sim fatores genéticos para ansiedade. É muito bem explicado pela ciência da personalidade. Você pode fazer um teste de personalidade e descobrir qual que é a sua personalidade para saber se você tem essa tendência ou não. Mas o que você precisa saber é que existem pessoas que naturalmente tendem a sofrer com transtorno de ansiedade e sofrer com ansiedade assim, em mais eventos. Porque o traço que explica a ansiedade pela personalidade se chama neuroticismo. E o neuroticismo é basicamente a sua sensibilidade com aquilo que é negativo. Então, por exemplo, a pessoa que tem neuroticismo elevado, ela tende a ser mais sensível àquilo que é negativo, aos eventos negativos na vida dela. Por exemplo, quando acontece algum evento ruim, ela tende a sentir muito mais emoções negativas do que uma pessoa que é mais estável, que tem o neuroticismo mais baixo. Então, a pessoa que tem o neuroticismo mais baixo tende a não sofrer muito com ansiedade. Ela tem sim ansiedade, é claro, né? Ela não é doente, a ansiedade é muito importante para nós. E a pessoa que é neurótica, ela tende sim a ser mais sensível a eventos que causam ansiedade nela. É isso que você precisa saber. Mas o que podemos fazer para prevenir e diminuir a ansiedade em nossas vidas? Bom, antes de começar a falar aqui sobre prevenção e o tratamento para ansiedade, eu recomendo que se você estiver passando por episódios pesados de ansiedade, e daí você pode estar às vezes com ataque de pânico, que a ansiedade causa isso, e alguns outros problemas sérios, recomendo que você procure um bom psiquiatra e também faça terapia cognitiva comportamental com um bom psicólogo também. Isso vai te ajudar muito. Para dar uma explicação leve aqui, a terapia cognitiva comportamental é sim autoconhecimento. Você vai lá, você vai conversar com o psicólogo e ele vai te ajudar de uma forma mais clara e concisa a você conhecer a si mesmo. É claro, procure sempre bons profissionais, porque existem casos de pessoas que estão passando por problemas tão sérios de ansiedade e todos os males que a ansiedade nos causa, que precisa sim de intervenção de medicamentos, tá?
para essa pessoa conseguir realizar a mudança necessária. E é agora que você vai descobrir o que você pode mudar na sua vida, no seu estilo de vida, para você diminuir e prevenir a ansiedade também. E diminuir a ansiedade que você sente no dia a dia, se você sente ansiedade no dia a dia. Você passa 1/3 da sua vida dormindo. Para deixar claro esse fato, se você viver por 80 anos, você passa cerca de 26,6 anos dormindo. E é claro que a gente não ia passar todo esse tempo dormindo à toa, né? Quando observamos o que ocorre diretamente no cérebro enquanto dormimos, nós percebemos que talvez dormir seja uma das coisas mais úteis e produtivas que fazemos. É durante o sono que o cérebro realiza operações fundamentais para a manutenção da saúde e da vida produtiva. Mas quais operações são essas? Vamos lá, são exatamente 6 operações, mas eu vou apenas passar por cima delas, porque é uma aula de ansiedade e não dá para falar de todas, mas vamos lá. Consolidação de memórias, renovação da habilidade de aprender, consolidação entre memórias e outras informações, consolidação de memórias afetivas, consolida memórias boas e nos faz superar as memórias ruins, desintoxicação dos neurônios, processos imunológicos. Essas operações é o que o seu cérebro faz junto ao seu corpo enquanto você dorme. Mas, como essa aula é sobre ansiedade, eu vou colocar o meu foco no processo de desintoxicação de neurônios. Assim como o nosso corpo, o nosso cérebro também possui um sistema linfático para a limpeza de toxinas. E é durante o sono que ocorre essa limpeza. E é durante o sono que ocorre essa limpeza dessa sujeira, que se acumula durante o dia. Quando dormimos mal ou não dormimos pelo tempo suficiente, essa limpeza não ocorre devidamente. O resultado disso é o acúmulo de substâncias tóxicas, que resulta em doenças como Alzheimer, depressão, ansiedade e entre tantas outras. E em pessoas com elevado neuroticismo, precisamente na faceta ansiedade, depressão e também sensibilidade, estão sensitivas a sofrer muito mais esse mal de dormir mal e dormir pouco. Mas como dormir bem? Como dormir bem de uma maneira que nosso cérebro consiga fazer todas essas operações de uma maneira bastante assertiva. E ainda por cima pelo tempo certo, a hora certa de dormir para nós, para cada um de nós, pelo tempo suficiente. Como fazer isso? Por essa aula estar bastante longa e já muito densa, eu vou apenas falar de uma maneira superficial. E se você quiser que eu faça uma aula completa sobre sono, apenas deixe nos comentários, tá bom? Bom, nós seres humanos somos diurnos. Não existe noturnos, tá bom? Eu sei que às vezes você acha que se dá bem à noite e tal, mas caso você realmente faça o que eu vou te falar aqui e respeite a sua biologia, cara, eu tenho certeza que você vai ser muito mais produtivo de dia, tá bom? Então vem comigo. Bom, nós seres humanos somos diurnos e a nossa biologia é programada para dormir entre as 9 às 1 da manhã. E o nome disso na ciência se chama cronótipo. Mas a maioria das pessoas está entre as 10 às 11. Eu, particularmente, sou o grupo das 10 horas da noite. Eu me dou muito bem dormindo 10 horas da noite. E para dormir, a gente precisa de um hormônio chamado melatonina. E para o nosso corpo produzir melatonina naturalmente para fazer nós dormirmos bem, às 8 horas da noite, por exemplo, eu que durmo às 10, às 8 horas da noite, eu preciso desligar todo tipo de luz azul possível que eu conseguir. Luz lâmpada, preciso desligar celular, TV, ou deixar o mais baixo possível. Porque a luz azul bloqueia na produção de melatonina, porque a luz azul para o nosso cérebro é o sol. Vivemos milhares de anos como os nossos ancestrais viviam. Nosso cérebro existe há cerca de 250 mil anos ou mais. E toda essa evolução do nosso cérebro foi noite e dia. E a luz azul é uma simulação do sol para o nosso cérebro, por assim dizer. A luz azul artificial que nós temos hoje em dia.
E por conta de ser uma simulação do sol, quando o nosso cérebro se depara com ela, existe um bloqueio de melatonina. Mas a luz vermelha, mais parecida com o fogo, não bloqueia para a produção de melatonina. E até em alguns casos até ajuda sim a produzir mais melatonina. E para ter essa luz vermelha, eu recomendo bastante uma fita de LED fraca. Você pega a fita de LED, coloca na cor mais parecida com fogo, tipo um vermelho bem forte, assim, bem fraco, um vermelho parecido com laranja, sabe? Você tem o controle lá, você vai conseguir achar tranquilo. Aí você coloca essa cor e você vai lá e diminui a intensidade. Cara, dá 8 horas você fazer isso. Se o seu cronótipo for 11, for 10, for 1 hora da manhã, de meia-noite, não importa. Você fazendo mais ou menos 2 horas antes de dormir vai te ajudar muito. Na realidade, o certo é assim que anoitecer, você desligar todas as luzes da sua casa e apenas usar a luz vermelha bem de baixa intensidade. E a melhor recomendação possível é velas. Mas você precisa tomar cuidado com o fogo. Eu sei que a realidade é muito difícil de anoitecer e já desligar as luzes, mas nossa vida moderna meio que dificulta muito esse processo. E quando chegar a hora de você dormir, recomendo que você retire o máximo de luz que você conseguir. Deixe o mais escuro que você conseguir. Isso vai fazer você dormir muito melhor, tá bom? Então, o que nos ajuda a dormir muito bem também é a temperatura. Se tiver muito calor ou muito frio, a produção de melatonina é cortada ou prejudicada. Então, se você chegar numa temperatura ideal, que fica bem gostosinho para você dormir, é muito bom. Um ventilador, como nós moramos no Brasil aqui, é mais quente, um ventilador fraquinho, pequeno e um ar-condicionado ajuda bastante, tá bom? Vamos lá para a segunda forma de prevenção. Exercício físico. Nosso corpo e nosso cérebro não evoluímos centenas de milhares de anos sendo sedentários, né? Nossos ancestrais faziam tudo carregando as coisas pelas costas e andando. Nós não tinha tempo para poder ficar sentado igual a gente fica hoje em dia. Então, como a nossa biologia é feita para nós sermos ativos, quando exercitamos, melhoramos todo tipo de sistema em nosso corpo. O sistema cardiovascular até o sistema digestório e principalmente funcional. O exercício físico da intensidade correta regula neurotransmissores e hormônios para que o nosso cérebro funcione melhor na plena capacidade. E por conta dessas regulações de neurotransmissores, hormônios e todo o bem-estar que causa o exercício físico, e é claro que vai diminuir a ansiedade e tantos outros problemas. Pessoas com neuroticismo elevado, precisamente na faceta sensibilidade, sofrem mais com a falta de exercício físico, com o sedentarismo. Meio que ataca mais para elas, por assim dizer. E é claro, além de todos esses benefícios do exercício físico, e ainda te ajuda você a dormir melhor. Controle sua ingestão de cafeína. A cafeína age diretamente no seu sistema nervoso, liberando hormônios como noradrenalina, adrenalina, cortisol, o cortisol é o hormônio do estresse. Os resultados disso tudo é que você fica com uma sensação de motivado, com aquela vontade de fazer as coisas, pra você dizer, você fica acordado quando você toma da maneira certa, e principalmente de manhã. Mas, quando você toma de tarde, por a cafeína durar mais ou menos em média 8 horas no seu corpo, é claro que tem pessoas que duram mais de 8, tem pessoas que duram menos de 8, isso você precisa se conhecer. Caso você tome muito, ou depois mais ou menos em torno das 4 horas da tarde, se você tem dificuldade de dormir depois das 2 horas da tarde, a hora que você estiver lá na hora de produção de melatonina para você dormir, essa melatonina vai ser cortada por causa da cafeína no seu corpo. Você vai ficar, querendo vontade de fazer as coisas, sendo que é a hora certa de você dormir. E você tá lá com vontade de fazer as coisas, não consegue relaxar. E tudo isso é muito propício para a ansiedade aparecer. Então, minha recomendação é: tome café com quantidade, né, equilibrada até 4 horas da tarde. Depois das 4 corta, e se você tiver com dificuldade de dormir, fica ali em torno de no máximo até meio-dia. Se tiver muita dificuldade de dormir, até 2 horas da tarde. Mas nunca passe das 4 horas, não tome café. E nenhum outro estimulante cerebral. Tem taurina e tem outros também, tá bom? Depois das 4, corta. Isso vai ajudar muito a melhorar o seu sono e, consequência, diminuir bastante a sua ansiedade, é claro. E fora que a cafeína exagerada aumenta a ansiedade pela própria cafeína também. Não precisa nem de piorar o seu sono, por assim dizer, para você sentir ansiedade por causa da cafeína.
tá bom? Relacionamentos positivos. Somos seres sociais. E quando ficamos com pessoas mais otimistas, felizes, alegres ao nosso lado, empolgadas, calmas, enfim, aquela pessoa que você gosta de estar do lado, aquela pessoa que te deixa sempre pra cima, cara, essa pessoa vai te ajudar muito. Sempre busque ficar em torno dessas pessoas e valorize bastante elas. Porque elas, de fato, faz muito bem pra você, entendeu? Diversos estudos científicos confirmaram que a falta de relacionamentos positivos é a causa de qualquer tipo de doença você imaginar, principalmente doenças neuropsiquiátricas como depressão, ansiedade, entre outros. 5. Gratidão e carinho consigo mesmo. Apenas veja o que esse estudo e o que o neurocientista Júlio Santos tem a nos dizer sobre isso. Vamos lá. Abre aspas. Não é a felicidade que nos traz gratidão, é a gratidão que nos traz a felicidade. Um estudo realizado sobre a avaliação do efeito de gratidão e no bem-estar revelou que, ao regular a dopamina, a gratidão reduz o sentimento subjetivo, reduz o sentimento individual de dor, estresse, ansiedade e depressão. O Instagram do Júlio vai estar aí na descrição, tá bom? Uma das melhores maneiras de sermos gratos é por meio da gratidão ativa. E uma ótima ferramenta que eu utilizo e que o meu professor Pedro Calabrese também utiliza se chama 3 bênçãos. Você vai escrever à mão 3 coisas pelo qual você é grato no seu dia. Pode ser coisas simples. Pode ser um abraço que você ganhou da sua esposa, um eu te amo. Pode ser um abraço que você deu na sua mãe, pode ser saúde da sua família, pode ser algum progresso que você teve no trabalho, enfim, pode ser coisas simples. Apenas escreva à mão 3 coisas pelo qual você é grato. Além de você se sentir bem naquele momento, vai fazer você se sentir bem os outros dias e tudo mais. Então, pode ter certeza, diversos estudos científicos confirmaram sobre as 3 bênçãos. Pode ficar tranquilo que vai funcionar. Pode criar esse hábito todo dia. Eu faço particularmente à noite, antes de dormir. Porque daí eu inicio meu ritual do sono, escovo os dentes, tal, tomo banho, etc. Vou lá e já faço as 3 bênçãos e já deito para dormir. É muito bom porque daí eu já falo, além de parecer um diário para mim, eu também já agradeço pelas coisas que ocorreram no meu dia. Tá bom? Vamos lá para a próxima. Alimentação saudável. Ter uma alimentação equilibrada, rica em fibras, boas gorduras, boas proteínas e bons carboidratos também, vai melhorar muito a sua saúde física e mental. Por essa aula estar muito longa e muito densa, eu não vou falar muito aqui sobre a nutrição, mas saiba que, se você cuidar bem da sua alimentação e buscar conhecimento disso, pode ter certeza que qualquer área na sua vida vai mudar. Por esta aula estar longa demais, gente, eu vou ter que finalizar por aqui, tá bom? Comente se você tiver alguma dúvida. Pode ser qualquer dúvida, alguma perguntinha que às vezes surgiu aí. Pode perguntar, pode ficar tranquilo que eu vou responder, tá bom? Espero que no fundo do meu coração que você tenha gostado desse conteúdo, que tenha te ajudado de alguma maneira. E bom, se conhecer a si mesmo é importante para você, aperta no botão aí de se inscrever, clica no sininho para você receber conteúdo com base nas ciências que estudam a mente, o cérebro e o comportamento humano. Um forte abraço para você e até a próxima!